Amém, aleluia. Que tempo precioso nós tivemos aqui na presença de Deus, né? Adorando. Nossa, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar cultuando ao nosso Deus. Mesmo que estando online, aí na sua casa, eu tenho certeza que a presença de Deus invadiu o seu lar. E não somente no louvor, na adoração, nesse tempo de buscarmos ao Senhor, porque esse é o tempo que o Senhor tem dado para a sua igreja. É a forma como Deus está continuando falando com a sua igreja, mesmo de uma forma, né, aí onde nós podemos adentrar na sua casa e poder cultuar ao nosso Deus, né? Então tem sido um tempo muito precioso e a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos render graças ao Senhor. E esse tempo, ainda que não sendo cultos presenciais, ainda assim nós devemos erguer as nossas mãos aos céus e agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Amém? Nós vamos estar então ministrando a palavra de Deus. Agora é um momento precioso, o momento da palavra do Senhor. E eu gostaria de falar com você nesse dia sobre o tema Escrevendo uma Nova História. Nesse tempo que nós temos vivido, nós temos ouvido muitas notícias acerca de vários assuntos, muitas vezes desemprego, essa pandemia, né, que tem afetado não somente o Brasil, mas o mundo todo. E uma das coisas que nós nos deparamos diante de toda essa situação que estamos vivendo é que nós, como igrejas do Senhor Jesus, precisamos entender qual tem sido o nosso papel, como deve ser a nossa posição, como deve ser a nossa atitude nesses dias, nosso posicionamento em Deus. E como filhos de Deus, como filhas do Senhor, como homens e mulheres escolhidos, queridos, e separados para fazer a diferença nesses dias, queremos realmente declarar esse senhorio de Deus nas nossas vidas, mesmo vivendo diante dessa situação. E por que escrevendo uma nova história? Por que ter que escrever uma história diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, nós vamos estar lendo a palavra de Deus nesse momento. Abra sua Bíblia aí, seu celular, aí na sua casa. Vamos lá ler juntos a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra do Senhor, nós começamos aqui nos questionando, que diremos, pois, diante dessas coisas? Qual resposta nós daremos diante de tudo isso que nós temos vivido nesse dia, como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que conhecem a verdade, que conhecem a palavra de Deus? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Para muitas pessoas não tem sido fácil todo esse processo, né? Se nós tivéssemos que fazer uma pergunta a você e perguntar para você e ter a oportunidade de estar aí com você e perguntar, tem sido fácil? Com certeza você diria que não está sendo fácil. Porém, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós nos
encontramos com o nosso socorro, nós nos encontramos diante do nosso refúgio, nós nos encontramos diante daquilo que é promessa, daquilo que é válido para as nossas vidas. Que diremos, pois, diante dessas coisas, de tudo isso que nós temos vivido? Qual história, diante de toda essa situação, como nós sairemos diante de tudo isso que nós temos vivido esses dias? Qual será a sua atitude? Quais serão seus comportamentos diante de tudo isso que você tem vivido? Se nós tivéssemos que perguntar para você, e você diria o que se, diante de tudo isso que nós temos vivido, como você sairá diante de tudo isso? Mais forte, mais firme na sua fé, mais compromissado, mais fervoroso em Deus, mais cheio do Espírito Santo? Ou você poderá me dizer assim: talvez eu não sairei dessa forma. Talvez você diria para mim assim: pastora, eu tenho certeza que eu vou sair de uma forma assim, talvez um momento que eu vejo que Deus está me dando para me sair diferente de tudo isso. Ou talvez você diria assim: graças a Deus que Deus me parou. Graças a Deus que eu vejo Deus agindo em toda essa situação que nós estamos vivendo. Graças a Deus que o Senhor me ama tanto, que Ele viu que eu estava correndo, que eu não estava buscando, que eu não estava, minha fé estava fraca, e de repente, pá! Porque é assim que nós estávamos vivendo em uma rota, estávamos indo em uma direção, e de repente, pá! O Senhor fez o quê? Mudou a rota. E nessa mudança de rota, querido, o que o Senhor fez conosco? Ele está dizendo para nós como igreja que é tempo de escrevermos uma nova história. Tudo que aconteceu há praticamente que um mês atrás, onde nós estamos mais de um mês já, né, na quarentena, a forma como nós temos nos comportado, qual tem sido o nosso posicionamento diante de tudo isso. E eu gostaria de ver com vocês aqui algumas áreas em que nós precisamos aproveitar essa oportunidade de Deus para escrever uma nova história. E eu gostaria de falar para você 3 áreas aqui somente, onde nós podemos melhorar, onde nós podemos aproveitar para crescer mais no Senhor. Primeira área que nós podemos escrever uma nova história é na nossa vida familiar. Quando falamos de família, lembramos com carinho, com amor, né? Principalmente nesse tempo, crianças em casa, a esposa em casa, o marido em casa, dependendo da profissão que ele exerce, se não está precisando ir para o seu trabalho, se deslocar, né, para o seu trabalho, mas está em casa agora. Então, muito mais agora é a oportunidade de estarmos juntos como família, como marido, esposa, os filhos, as crianças, a grande família ali reunida. Quando nós falamos em aproveitar essa oportunidade que Deus tem nos dado de escrever uma nova história, queridos, nós precisamos entender que esse é o tempo de falarmos do amor de Deus em casa, na nossa família, como um marido, como esposa, como filhos. E a palavra de Deus diz, queria que você lesse comigo, a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, Deus está dizendo: hoje eu estou falando para você guardar essas palavras, para você alimentar, aproveitar esse momento e escrever uma nova história. Talvez antes de tudo isso que aconteceu, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, talvez você não tinha aquele relacionamento com sua esposa, talvez você não estava tendo aquele relacionamento profundo com seus filhos, talvez você não estava dando tanta atenção a eles. Mas agora você está tendo a oportunidade em Deus de estar junto na sua casa, de comer juntos, de sentarem juntos na mesa. É um tempo onde você vai trazer para perto de você a sua família, que por um tempo talvez estava ali parada, né? E somente na correria.
Mas Deus, hoje você pode dizer assim: hoje eu tenho a oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade de estar mais perto do meu filho. Está me dando a oportunidade de estar perto de você, minha esposa, meu esposo. Deus está me dando essa oportunidade. E agora nós vamos escrever uma nova história. Foi o que aconteceu de um mês atrás. Foi, mas agora vamos aproveitar, porque Deus está nos dando uma oportunidade. Nossa família será consolidada em Deus. Nossa família será consolidada em Cristo Jesus. Nós iremos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tempo, querido, de você escrever uma nova história na sua vida familiar. Talvez áreas, dificuldades que você estava enfrentando. Talvez esse é o momento. Deus está dizendo para você: eu estou dando esse tempo para você. Aproveite para estar junto da sua família. Escreva uma nova história. Talvez um dia, geralmente quando nós falamos escrever uma história, nós associamos a quê? A pegar um papel, pegar uma caneta e começar a escrever. Isso acontece quando nós estávamos estudando, né? Então nós estudávamos a matéria história, até hoje se estudam nas escolas, e geralmente os fatos que aconteceram. Foram momentos, foram acontecimentos que houveram naquele tempo. Mas hoje nós ouvimos falar daquilo que aconteceu lá atrás. E hoje nós podemos declarar que nossa geração, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, ouvirão, queridos, que nossa família foi restaurada, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de crise, quando muitos estavam falando que talvez seria o fim em muitas áreas, financeira, desemprego, mas o Senhor escolheu as nossas famílias, escolheu a mim e a você como sacerdotes nas nossas casas para colocar e apregoar as verdades do Senhor no nosso lar. Então, como filhos de Deus, precisamos ser sensíveis à voz do Senhor e entender o que Deus está dizendo. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Que diremos, pois? Um dia, seus filhos, seus netos, seus bisnetos poderão ouvir de você, dos pais, dirão assim: o meu pai, a minha mãe, ou a minha família toda, quanto tempo. Houve uma época onde nós passamos por uma grande dificuldade, onde o temor, onde o medo quis entrar dentro da nossa casa, onde a incerteza, a insegurança quis entrar dentro da minha casa. Mas os meus pais foram tão unidos em Deus. O meu pai, a minha mãe, nunca vi eles orando tanto naqueles dias. Foram os melhores dias da minha vida, porque eu vi que Deus estava dando aquela oportunidade para restaurar a minha família. E hoje eu posso falar para você, meu filho, meu neto, que nós passamos, nós vencemos. Deus nos deu essa oportunidade de escrever uma nova história, de aproveitar esse tempo, porque a palavra de Deus está dizendo, querido, que diremos por diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido. Há uma certeza, há um propósito em todas as coisas. A palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem, sabe? Então, essa é a oportunidade de você escrever uma nova história na sua vida familiar. Outra área também que eu gostaria de mencionar é a área na vida pessoal. Deus está nos dando uma oportunidade de escrever uma nova história na nossa vida pessoal também. Talvez antes de tudo isso, você vivia numa vida corrida, uma correria, você não tinha tempo para nada. Orava de qualquer jeito, lia a Bíblia de qualquer jeito, só folheava de qualquer jeito. Mas Deus vem e diz assim: eu quero você comigo. Eu quero que você cresça agora. Você vai ter a oportunidade de crescer. A Bíblia fala lá em Salmo 90:12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como você tem contado os seus dias? Ai, pastora, tem sido... Meu Deus, eu já acordo, como vai ser? O que eu vou fazer para comer, né? O que eu vou fazer para almoçar? Tem que inventar alguma coisa. Um dia come um frango com arroz, no outro dia faz um arroz com frango, para dizer que mudou alguma coisa, mas é a mesma coisa às vezes, né? Então você começa a
pensar, e o que vai ser, como vai ser, o que eu vou fazer, e agora estou aqui, e o dia que não passa, o dia que não termina. Mas a Bíblia está dizendo, o salmista está falando, ensina-nos a contar os nossos dias, de modo que a gente alcance, sabe o que, queridos? A sabedoria. Porque dentro de casa, muitas vezes, eu lembro de um dia alguém comentando, meu Deus, já está ficando um tédio, todo dia a mesma coisa, eu só acordo e durmo do mesmo jeito, e não tem como a gente mudar, não dá para fazer algo diferente, e vamos inventa algo dia após dia, e assim a gente vai vivendo. Mas a Bíblia fala que essa sabedoria, ela precisa ser contada, como nós lemos aqui, contar os dias, para que alcancemos a sabedoria, para que alcancemos corações sábios. Que diremos, pois, diante de todas as coisas? Um coração sábio alinhado com a palavra de Deus, um coração sábio alinhado com o poder de Deus. Sabe, queridos, é nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, que o nosso caráter vem aflora, né? Ele aparece. Então, quando nós estamos vendo todo esse contexto em que nós estamos vivendo, precisamos entender que a nossa vida pessoal, ela precisa ser aperfeiçoada em Deus todos os dias. Quando a Bíblia fala, vamos contar todos os dias para alcançar coração sábio, porque todos os dias vai ter algo novo, haverá uma novidade, haverá algo diferente. Então Deus está nos dando essa oportunidade para viver segundo aquilo que está no seu coração. Então quando eu paro e penso, essa oportunidade que Deus está me dando, é uma oportunidade como nunca antes. Então eu vou escrever uma nova história. Vou aproveitar esse tempo que Deus está me dando para viver algo que eu talvez nunca vivi antes na minha vida. Porque, queridos, esses dias, eles têm sido dias de aperfeiçoamento em várias áreas nas nossas vidas. E a área pessoal, somos nós, é a nossa identidade. É aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós pensamos. Esse vai ser o momento onde nós seremos testados, onde nós seremos provados, onde nós seremos confrontados, talvez, em muitas áreas das nossas vidas. E você e eu precisamos entender que nós estamos vivendo esse momento para cada vez mais nos tornarmos melhores. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 12. Diz o seguinte: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Aproveite esse tempo para crescer na sua vida pessoal. Talvez você diga comigo assim, mas não está sendo fácil, pastora. Não está sendo fácil. A Bíblia fala, né, que em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não está sendo fácil, como eu falei, não está. Mas essa é a oportunidade, meu amado, que eu e você nós temos de nos tornarmos bem melhores naquilo que nós já somos. Somos exemplos. A Bíblia diz que nós temos que ser exemplos de modo honesto. Sabe? Quantas vezes eu sou muito da era digital. Então eu gosto de estar olhando WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Gosto de estar olhando ali e passando o dedinho ali no celular e vendo. E tem horas, meus amados, que só Jesus na causa. E eu fico pensando, meu Deus, esse momento que essa pessoa poderia estar aproveitando para estar colocando palavras de edificação para que edifique a vida do outro, para que traga esperança para a vida do outro. Lá o amado, querido irmão, me posta algo que, Senhor da glória, que traz mais medo, que traz mais desesperança, que traz mais tormento para a vida daquela pessoa. E você olha assim, Jesus, quanto que essa pessoa precisa aproveitar essa oportunidade e se tornar melhor, queridos. Se tornar melhor na sua vida pessoal. Sabe, procurar ver Deus. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me, Senhor, por aquilo que é eterno, por aquilo que vai me levar para mais perto de Ti, Senhor.
Nossa vida, essa é a oportunidade, sabe, queridos? Porque quando você está nécio, quando você está aquém, quando você não está direcionado a um propósito, a sua vida não tem um foco, um objetivo, somos tendenciados a fugir daquilo a qual o Senhor já nos predestinou. Então nós precisamos entender que a nossa vida precisa se manter firme e forte no Senhor. Nossa vida pessoal, essa é a oportunidade que Deus está nos dando de escrever uma nova história. Mais firmes, mais fortes, mais consolidados, mais crentes, né? Mais cristãos, mais filhos de Deus, dar bom exemplo nesse tempo, porque é a oportunidade que Deus está nos dando. Qual é a história que você está escrevendo na sua vida pessoal? Qual é? Diga para mim. O que você tem... Como se eu fosse perguntar para você, o que você está escrevendo? Porque eu posso dizer para você, queridos, eu lembro que quando começou tudo isso, essas notícias, né? Se eu disser para você que eu não tive medo, eu estaria mentindo para você. Porque quem não teve medo, é uma das palavras que mais tem, infelizmente, assolado a muitas vidas, muitas pessoas. E eu lembro que na hora eu pensei assim, meu Deus, minha família, né? Meu pai, 60 e poucos anos, minha mãe, né? E como vai ser? E na hora assim veio, logo que surgiu, está acontecendo isso, está morrendo tanta gente. Eu falei, não. Na hora eu fiquei pensando, eu falei, não. Me posicionei em Deus. E eu pensei, peraí, como nós acabamos de ler, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Estão falando, estão dizendo, mas isso não vai afetar aquilo que está construído dentro de mim. A palavra de Deus, agora vai ser a hora em que eu vou crescer muito mais pessoalmente. Agora é a hora que eu tenho oportunidades de fazer coisas que talvez eu nunca nem tinha feito. Eu lembro que um dia, né, quando a gente começou a estar mais em casa e tudo, apesar de sentir muita falta, né, de estar mais perto, estar mais junto das pessoas, nós estávamos acostumados, mas assim, de repente eu preciso crescer mais nesse momento. E assim, nós estamos casados, eu e Canté, há mais ou menos 21 anos de idade. 21 anos de idade. 21 anos, né? E, de repente, parando em casa, né? Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. E aí, graças a Deus que existe a internet, existe o YouTube aí, existe os nossos amigos youtubers, né? Que ajudam a gente a melhorar um pouquinho mais, né? E aí comecei a fazer algumas receitas, algumas coisas diferentes. E eu pensei aí ter que um belo dia, né? O meu marido chegou comigo e falou, amor, estou gostando demais de você estar fazendo essas coisas diferentes. Porque eu não tinha hábito de fazer. Então eu pensei assim, não, eu posso fazer algo diferente nesse tempo. Embora seja comida, né? A gente acaba comendo um pouquinho mais. Quem não está comendo muito nesses dias, que atire a primeira pedra. Que eu sei que todo mundo está comendo nesses dias. É só o que o povo posta depois da quarentena, aqueles memes, né? Do povo bem gordinho e tal, aquela coisa toda. Então aquilo ali para mim foi algo assim que para mim eu considero que eu venci. Eu já sei fazer bolo, gente, que eu não sabia fazer bolo. Então você pensa assim, nossa, pastora, vai fazer bolo. Então, eu não sabia. Mas é uma área pessoal que eu procurei desenvolver, aproveitar essa oportunidade. Um dia, a minha filha, quando ela casar, quando ela tiver os seus filhos, um dia ela vai poder fazer o bolo que eu aprendi agora. Eu estou ensinando já para ela, porque ela também está me ajudando a fazer. Ela, mãe, eu quero fazer também, me ajuda aí. Quebra os ovos, coloca o açúcar ali e vai me ajudando. Um dia ela vai dizer, esse bolo aqui, minha mãe fazia, uma delícia esse bolo aqui, minha filha, meu filho. Sabe o que é isso, querido? Estou escrevendo uma nova história na minha vida pessoal. Porque eu estou aproveitando esse tempo que Deus está me dando. Não que eu não tinha esse tempo, não que eu não queria aprender antes. Pelo contrário, porque nossa vida estava de um jeito, como eu falei. Nós estávamos numa direção, num objetivo, e de repente Deus mudou a nossa rota. Outra área que eu gostaria de falar com você, que é a área espiritual.
né? Eu creio que Deus também está nos dando uma oportunidade para crescermos nessa área também espiritual. Essa oportunidade que Deus está nos dando, querido, precisamos escrever essa nova história. Olha o que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz o seguinte, vamos ler juntos. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa nela instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é um tempo também que o Senhor está nos dando para vivermos essa oportunidade de escrevermos uma nova história na nossa vida espiritual. Precisamos entender, queridos, que um dia Jesus pagou um alto preço por amor a nós, por sacrifício. Sabe, uma das coisas assim que cada vez mais eu fico buscando mais o Senhor, buscando direção de Deus, procurando ouvir mais a voz de Deus, principalmente nesse tempo, eu creio que é uma oportunidade, com certeza, que Deus está nos dando. Sabe, esse tempo de vivermos cada vez mais espiritualmente falando, porque nós somos seres que comunicamos com Deus através do Espírito, podemos ouvir a Deus. Antes de todo esse processo, como estava a sua vida espiritual? Como estava a sua leitura diária? Como estava seu TSD? Como você via as coisas, como você via espiritualmente falando? Porque a Bíblia fala que o espiritual, ele vai discernir aquilo que é espiritual. E nós precisamos entender isso. Talvez em algum momento da sua vida, sua fé esfriou. Talvez, pastora, foi difícil, está sendo difícil. Mas eu creio que eu estou buscando ao Senhor e eu sinto a palavra cada dia mais, me alimentando mais da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, queridos. Fortaleça a sua fé nesse tempo, nesse momento. Essa é a oportunidade que nós temos. Sabe, a oportunidade que você tem, se aperfeiçoe, procure crescer mais. Sabe, quantos pastores, quantas palavras que nós temos disponíveis para ouvir, para se enriquecer mais na palavra de Deus. Quantos cursos, eu tenho quantos cursos online desses pastores de renome, pessoas relevantes. Nos dias de hoje, na igreja do Senhor Jesus, tenho procurado ali aprender e participar e crescer em Deus, porque eu sei que eu estou escrevendo uma nova história. Você está tendo essa oportunidade de escrever uma nova história na sua vida espiritual. Não deixe que as circunstâncias, queridos, não deixe que as más notícias abale a sua fé, abale a sua crença, em quem você crê, em quem você acredita, no Deus que é todo poderoso, no Deus que está conosco em todo tempo. Então nós precisamos entender que essa é a oportunidade que Deus está nos dando para vivermos cada vez mais, crescermos mais em intimidade, em relacionamento com Deus. Olha o que a Bíblia fala diante de tudo isso, né? Quando alguém chegar conosco e nos perguntar como você está, como você vê tudo isso, diante de tudo que você está vivendo, nós voltamos de novo para Romanos capítulo 8 e vamos ler a partir do versículo 37, que diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada, absolutamente nada irá nos separar do amor de Deus, o amor tremendo, maravilhoso, grande. Poderemos dizer, sabe, queridos, talvez você está escrevendo a sua história, sua nova história, dizendo o seguinte: pastora, eu estou vivendo um novo tempo. Eu estava desanimada, eu estava fria, não sentia nada. Ia para a igreja, não sentia nada no louvor. O pastor pregava, não sentia nada na palavra. Não ouvia, entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque não fazia efeito na minha vida. Mas esse tempo agora, pastor, eu quero aproveitar para escrever uma nova história na minha vida. Uma nova história de um homem e uma mulher de Deus, escolhido e separado para viver as promessas de Deus dia após dia. Porque nem a morte, nada, absolutamente irá nos separar do amor de Deus. Olha o que a Bíblia diz, queridos. A palavra do Senhor diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Essa é a hora, esse é o momento que nós temos de mostrar para a humanidade, de mostrar para as nações, de mostrar quando você que está em casa aí, quando você retornar para o seu trabalho, de mostrar, sabe o quê? A diferença que você serve um Deus de verdade. Esse é o momento, querido, as pessoas vão sentir a diferença na sua vida, sabe por quê? Porque você está escrevendo uma nova história. Que diremos, pois, diante de todas as coisas? Eu direi, eu sou do Senhor, eu confio no meu Senhor. Eu direi, eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu direi, eu tenho um Senhor todo-poderoso. Que eu estava desanimada, eu estava fria, mas agora eu estou confiando. Às vezes a gente vê, né, alguns memes, as pessoas falando, como é que pode, a igreja está fechada. Aí as pessoas falam, mas quando estava aberta você não ia. Mas quando estava aberta você talvez não estava congregando fielmente. Mas agora, diante de tudo aquilo que você está vivendo, você está determinado em Deus e dizendo assim, agora vai ser diferente. Eu estou escrevendo uma nova história. E a minha história, sabe qual é? De um homem e uma mulher compromissado, aliançado com Deus, aliançado com Jesus, aliançado com a minha igreja local, aliançado com aquele que me tirou do inferno, daquele que me tirou das trevas e me trouxe para o seu reino de luz. É com Ele que eu estou aliançado agora. Você dirá, querido, as pessoas verão que você está escrevendo uma nova história. Uma nova história que não será um conto, mas será algo verídico, será algo maravilhoso. Deus está no controle de todas as coisas, nunca esqueça disso. Deus está nos dando a oportunidade. Geralmente quando você vai escrever alguma coisa, você já tentou escrever algo andando, correndo, com um papel e a caneta, ou tentar digitar mesmo aqui, correndo. É difícil, porque para você escrever essa nova história, você precisa descansar. Você precisa estar sentado, você precisa estar apoiado. Então esse é o momento de você escrever essa nova história apoiado em Deus, apoiado no Senhor, descansando, acomodado em Deus, porque Ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, queridos. É uma expectativa. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está olhando para mim e para você e nos dando essa oportunidade, que você possa declarar nesse dia, eu estou escrevendo uma nova história na minha vida. Eu estou escrevendo uma nova história na minha família. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós diremos, o Senhor é conosco. Nós diremos, o Senhor nos ama. Nós diremos, o Senhor diz, não temas, descanse, confie. Isso que nós diremos. Sabe, queridos, tem uma canção muito antiga, que é da pastora Alda Célia, que esses dias Deus começou muito a ministrar ao meu coração. E eu lembro que ela fala muito sobre essa oportunidade, né, que nós temos de descansar, porque Deus fala conosco. Deus fala conosco. E eu lembro assim que esses dias Deus começou a falar, porque Ele está nos dando essa oportunidade. Essa canção, ela tem uma parte que diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu.
passares pelo fogo, Ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Não temas, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Essa é a certeza que nós temos no Senhor, de escrever uma nova história, sabe, querido? Sabe por quê? Porque Ele já está dizendo: não temas, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome. Pelo teu nome o Senhor te chama nesse dia para escrever uma nova história na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Aproveite esse tempo para você sair melhor, como nunca antes, mais fortalecido em Deus, mais fortalecido na fé, mais cheio do Espírito Santo, mais confiante. Podem falar o que tiverem que falar, mas você vai lembrar: Deus está dizendo: não temas. Que diremos, pois? Nós diremos: o Senhor é conosco. Nós diremos: o Senhor está na minha casa, porque Ele está me dando a oportunidade de estar mais perto da minha família. Nós diremos: o Senhor está dizendo para mim crescer mais na vida pessoal. Nós diremos: o Senhor está me dando a oportunidade para me crescer mais espiritualmente. Nós diremos que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. Esse é o momento de mostrarmos a nossa aliança com Jesus, de firmarmos a nossa fé em Deus. Que nada, absolutamente nada, roube o propósito que Deus tem para as nossas vidas, queridos. Pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, mas nunca esqueça: o Senhor é conosco. Pode ser pela água, pode ser pelo fogo, não seremos atingidos, não nos afogaremos, não seremos queimados, porque o Senhor está conosco. E nesse momento eu queria pedir para você que está aí na sua casa, que você se colocasse de pé se você estiver sentado, que você chamasse o seu esposo, seus filhos e a sua família que estiver aí. Eu gostaria que você desse as mãos com ele nesse momento. E nós vamos orar juntos como filhos de Deus. E aproveitar, sabe, esse momento, queridos. Quando a palavra de Deus traz esse questionamento: que diremos, pois? O que nós vamos falar? Nós falaremos que grandes coisas fez o Senhor por nós. E que não importa, diante das adversidades, diante das circunstâncias, o Senhor é conosco. Sabe, eu gostaria de orar com você nesse momento, como família. Queremos orar por você. E eu queria que você colocasse as mãos no seu coração. E nós queremos abençoar a sua casa. E aproveite essa oportunidade, esse tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa família que está agora, nesse momento, olhando para nós, Senhor. Senhor, nós não estamos presentes com eles, mas o Senhor está, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. É nesse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós confiamos. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essa família. O Senhor os conhece, sabe das suas necessidades, sabe daquilo que eles estão precisando, Senhor. E nesse momento nós queremos interceder e declarar, Pai, que grandes coisas o Senhor já preparou para a vida deles como família. Queremos abençoar, Senhor. Eles estão tendo a oportunidade de escrever uma nova história na sua casa, uma nova história na sua família, Senhor, em fé, em confiança, acreditando que nós não podemos temer. Um dia nós contaremos, como a tua palavra diz, um dia saberão que não existe outro Deus senão o Senhor. Como diz a tua palavra, que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus
que trabalha por aqueles que nele esperam. E nós confiamos no Senhor, porque o Senhor está trabalhando por nós, Senhor. Nada acontece por acaso, nós sabemos disso, porque a tua palavra diz: tudo coopera para o nosso bem. E é diante disso, Senhor, que nós estamos escrevendo uma nova história, Senhor. Nós abençoamos essa casa, nós abençoamos esse lar, em nome de Jesus, querido. Receba a bênção de Deus. Se em algum momento você foi abalado a sua fé, se o medo entrou na sua casa, se em algum momento o temor entrou dentro do seu coração, o medo, rejeite em nome de Jesus, porque nada, mas se agarre no Senhor, se agarre em Jesus, porque Ele é a nossa solução, Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso socorro bem presente. É nele que nós precisamos nos alinhar, nos alicerçar cada vez mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aproveite para escrever uma nova história na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra, que palavra, que palavra poderosa, irmão. Você tem a oportunidade de escrever uma nova história na sua vida, uma história de conquista, uma história de avanço, uma história de expansão em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu quero realmente concordar em fé que você não vai desperdiçar tempo, que você não vai realmente viver de qualquer forma, mas você vai aproveitar bem o seu tempo para escrever uma nova história na sua vida familiar, pessoal, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliane, muito obrigado. Que palavra, meu Deus, que palavra poderosa. A minha esposa, pastor Eliane, meu amado, eu quero orar por você, quero dar bênção apostólica, quero encorajar você. Compartilhe esse link dessa mensagem com um amigo, com um parente seu, porque é hora da gente escrever uma nova história. Amém? Levante sua mão e receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a unção e o poder do Espírito Santo prevaleça abundantemente na sua vida. Eu declaro um novo tempo e uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e não esqueça, isto é só o começo.